Olho da providência, o chamado olho que tudo vê, é a temática do nosso estudo hoje. Vamos falar um pouco sobre o olho da providência, o olho que tudo vê. Vamos aprender um pouco sobre essa temática hoje. A grande maioria das pessoas não sabe aí o que é o olho da providência, o olho que tudo vê. E por isso faz muita confusão aí no significado do olho da providência. Não sabe bem o que é o olho da providência, da onde ele surgiu, da onde ele veio, quais são as potências que usa o olho da providência, de qual potência realmente pertence o olho da providência, que, realmente esse olho da providência foi usado aí por cristãos durante muitos séculos, muitas igrejas lá atrás, lá nos antigos, usou o olho da providência e o olho que tudo vê. Então se faz aí muita confusão realmente o que é o olho da providência e o olho que tudo vê. Vamos falar disso agora. Primeiro a gente vamos pontuar aí alguns significados aí sobre o olho da providência. Vamos aprender um pouco? Por exemplo, na Wikipédia existe lá um significado para o olho da providência, mas vamos explicar melhor sobre isso. Na Wikipédia se remete o olho da providência a um lado aí todo espiritual, religioso, cristão. Por isso que lá no passado muitas igrejas, muitas religiões usou aí o olho da providência como símbolo ou brasão. Na Wikipédia explica isso. Na mitologia egípcia, o olho que tudo vê, o olho da providência aí, tá ligado ao deus Ra. Tem muitas pessoas que faz confusão achando que é o olho de Órios, do deus Órios. Mas não, o olho de Órios é um e o olho de Ra, do deus Ra, é outro. E o olho que tudo vê está ligado ao deus Ra. Mitologia egípcia. Nos Estados Unidos da América, o olho da providência, o olho que tudo vê, está estampado como brasão no dólar americano. Por exemplo, na igreja de Nossa Senhora de Kazan, você encontra lá dentro da igreja, espalhado lá dentro lá da catedral, da igreja, muitos símbolos com o olho que tudo vê, o olho aí da providência. Você encontra em diversos locais dentro da igreja da Nossa Senhora de Kazan vários símbolos com o olho de tudo vê. Também existe a Basílica de Salta, que lá dentro da Basílica você encontra aí também diversos brasões do olho da providência, o olho que tudo vê. E em diversas outras aí basílicas ou igrejas você encontra aí também, como eu disse, o olho que tudo vê, o olho da providência, que ele é muito ligado ou foi muito ligado nessa questão religiosa. Inclusive dentro do próprio Vaticano. Sim, dentro do próprio Vaticano existe lá muitos brasões, muitos selos com símbolo, como símbolo, o olho da providência e o olho que tudo vê, né? Dentro do Vaticano também se encontra muita simbologia, muito brasão, muitos símbolos com o olho da providência. Também existe aquele negócio, muito evangélico não sabe, mas o olho da providência, o olho que tudo vê, está ligado com o judaísmo e também com o cristianismo. Muito evangélico que critica aí o símbolo do olho da providência, questiona aí o olho da providência, o olho que tudo vê, é porque eles não conhecem a história, a cultura da própria religião. O olho da providência está ligado aí
há séculos dentro desse universo religioso. No caso das religiões cristãs, e não importa aí qual linha seja, o olho que tudo vê, o olho da providência, se remete a Deus, o Deus cristão aí, ou Deus aí judaico, assim como você queira chamar. No caso dessa linha cristã, o olho da providência sempre se remete a Deus. Bom, os chamados Illuminates aí, os ditos Illuminates, também tem aí o olho da providência. Eles também têm esse brasão aí do olho da providência. Como eu disse, né, os ditos Illuminates, né, que tem muita controvérsia aí sobre essa questão dos Illuminates aí, essa história toda dos Illuminates aí, né? Mas também o símbolo, o brasão, né, do olho que tudo vê, também está ligado com os Illuminates. Já pontuando e lembrando que nós já fizemos vídeos falando sobre isso, e muitos vídeos. Os chamados aí, os ditos Illuminates, surgiu, tudo se começou lá na Alemanha, esse negócio aí de Illuminates. E já lembrando e pontuando que a versão original ali, a raiz Illuminati, a versão original, durou muito pouco tempo. As pessoas têm na visão delas que os Illuminates era uma ordem muito poderosa na época, muito aí potente na época, e não era, ao contrário disso, né? A versão original dos Illuminates, que começou lá na Alemanha, era uma versão muito encolhida e uma versão, para você ter uma noção, durou muito pouco tempo, né? Nós temos aí uma nova ordem Illuminati que nem aos pés chega da primeira versão, né? A primeira versão lá, Illuminati lá, como eu disse, muita gente achava que ela poderosa, isso, aquilo, e não era, né? E prova disso que a primeira versão ali, a versão original, raiz Illuminati, durou muito pouco tempo. Mas nós já falamos isso sobre vídeos aí que nós fizemos, já estudamos um pouco sobre isso. Mas futuramente vamos fazer mais vídeos falando e abordando essa questão dos Illuminati. Mas vamos continuar aí o nosso tema. Existe aí muitas imagens de Nossa Senhora de Fátima. E entre algumas imagens, existe imagem que é a Nossa Senhora de Fátima, na palma da mão dela tem lá também o olho da providência. Na palma da mão dela tem o olho que tudo vê também. E já pontuando essa questão dos Illuminates aí, que eu esqueci de falar, que na versão original, na raiz original dos Illuminates, que começou lá na Alemanha, não se usava o olho da providência. A versão original da raiz do Illuminati não tinha esse negócio de olho da providência com eles. Eles não usavam o brasão, o símbolo do olho da providência. Essa nova versão dos ditos Illuminatis dos dias de hoje, que aborda e coloca aí dentro da ordem deles aí, a chamada dita ordem Illuminati deles aí, né? O olho da providência, e fala que o olho da providência pertence aí à ordem dos Illuminatis. Pertence hoje aí, né, porque eles colocaram, mas na raiz original dos Illuminatis, o olho da providência nunca teve a ver com os Illuminatis, só esclarecendo. Mas vamos voltar ao nosso tema. Só lembrando e pontuando que o símbolo original dos Illuminatis era a coruja de Atena ou coruja Catena, chamados aí por muitos, coruja de Atena ou mais conhecida como coruja Catena. Só lembrando e pontuando, tá bom? No caso da coruja, se representa, a representação dela é sabedoria. Mas vamos lá. Você encontra o olho da providência, o olho que tudo vê, em vários segmentos. Por exemplo, taoísmo, budismo e outros diversos segmentos aí. Também tem lá
o olho da providência no budismo e outros. O olho da providência é usado por diversas religiões, seitas, irmandade, ou aí, como o budismo chama, né, cultura ou estilo de vida. O olho da providência se tornou aí um símbolo, vamos dizer, universal, usado aí por várias etnias. Não existe um dono, uma patente ali que é dono do olho da providência, do olho que tudo vê. Por isso que ele é usado aí em muitas culturas, em muitas religiões, em muitas etnias. Ele é um olho, como eu disse, universal, usado há séculos aí. Mas agora vamos falar um pouco de maçonaria. Vamos lá. Eu já expliquei que existiu a maçonaria primitiva, a maçonaria dos construtores. Isso nós falamos da maçonaria primitiva. Devemos entender que hoje não vivemos mais a maçonaria primitiva, a maçonaria antiga. Houve toda uma mudança, houve todo aí uma reconstrução dentro da maçonaria. Então há diferença da maçonaria primitiva para a maçonaria atual. Legal? Por entanto, é base de estudo estudar e conhecer tudo sobre a maçonaria primitiva. Porque a maçonaria primitiva é o nascimento das grandes ordens ali, das grandes maçonarias. Que não fosse lá um nascimento, lógico, da maçonaria primitiva, não existiria maçonaria atual. Por isso que se estuda também a questão maçonaria primitiva. Legal? Vamos lá continuar. Por exemplo, os maçons primitivos construíram o zigurate. Eles foram ali responsável pela construção do zigurate. A maçonaria, ela trabalha muito com essa questão filosófica e também com esoterismo. E também tem a linha astrológica aí, base também. É uma das vertentes aí de muitos estudos maçônicos. Então, dentro da maçonaria, como eu falo sempre, é bem complexo e bem amplo esse mundo maçônico. Dentro da maçonaria existe toda essa base da pedagogia. Bom, o olho que tudo vê, o olho da providência, não é aí um símbolo criado aí pela maçonaria, não é. Por exemplo, o símbolo mais usado dentro das maçonarias é o compasso e o esquadro. Esse é o símbolo mais usado aí pelas maçonarias para representar as maçonarias ou a maçonaria. O esquadro e o compasso. Mas também existe aí diversos outros brasões ou símbolos usados pela maçonaria. O olho que tudo vê representa aí também a metafísica. O olho que tudo vê, repetindo, representa a metafísica também. O ser humano, o homem, ou até mesmo a mulher, sendo o ser humano, tem 4 divisões básicas. Mas eu vou falar nesse vídeo de 3 divisões básicas que o ser humano tem. O primeiro é o instinto. O segundo é o sentimento. E o terceiro é a mente. Estamos falando aí sobre metafísica. Lembrando, estamos falando sobre os 5 pontos da metafísica. Legal? Pus aqui 3 pontos. Futuramente vou fazer vídeos falando dos 4 pontos e do 5º ponto, mas falei nesse vídeo aí dos 3 pontos. Mas vamos lá, para finalizar esse vídeo, qual é a verdadeira representação do olho que tudo vê dentro da maçonaria?
Quero pontuar já, para não ficar para trás, já quero pontuar quando se fala de metafísica, estamos falando de espírito, de uma coisa espiritual, legal? Mas vamos lá realmente saber qual é a projeção do olho que tudo vê dentro da maçonaria. Mas lembrando e pontuando também, novamente, que o símbolo aí usado pelas maçonarias é o compasso, o esquadro e o G ali no meio, né? Esse é o símbolo usado aí, padrão pelas maçonarias. Mas o olho que tudo vê finalmente representa o quê? O espírito, a matéria e o conhecimento. Isso é a simbologia do olho que tudo vê dentro da maçonaria. Vou repetir e pontuar novamente. O espírito, a matéria e o conhecimento. Sendo a providência manifesta. Para finalizar esse vídeo áudio, já quero deixar aqui um abraço fraternal para todos membros dos nossos grupos. Tenha um bom dia e um bom final de semana a todos. Um abraço fraternal.